Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Você que está pelo nosso site, já chega logo deixando aquele seu comentário em flashscore.com.br e no nosso YouTube, deixa o seu like, comenta, compartilhe o nosso conteúdo e se inscreva no canal Flash Score BR. Olha, tem um presente para você aqui, ó, o QR Code, sempre pintando aqui no cantinho da tela, é para você baixar, é de graça, hein? É o nosso aplicativo, é 0800, é muita informação na palma da sua mão. Que duelo, hein? Que duelo pesado de dois times que poderiam fazer a final. Palmeiras e River Plate. Mas o Palmeiras traz a vantagem para São Paulo. Vamos entender um pouco mais sobre esse duelo? Deixa eu convocar aqui Eduardo Gerac. Edu, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Que vantagem traz o Palmeiras, né, para o jogo da volta? Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço a você, a todas e a todos. Não, o Palmeiras está com a faca e o queijo na mão, né? Sem dúvida alguma, jogou muito bem lá na Argentina, principalmente no primeiro tempo. Veio com uma vantagem boa aqui para jogar em casa, né? No seu gramado sintético, onde times, principalmente de fora do Brasil, não estão muito acostumados, né? O jogo no Allianz Parque costuma ser muito rápido, né? E o Palmeiras consegue tirar vantagem disso, né? O Verdão que quando enfrenta times, principalmente de outros países, começa o jogo em alto nível, né? Em alta velocidade, tentando já surpreender os seus adversários. E como já está 2-1, né, Fábio? Um gol do Palmeiras, claro que deve resolver a situação para o Verdão. Mas claro que o River tem camisa, né? É um time gigantesco e está colocando muita prioridade na Libertadores. O River, então, vem, claro, tentando reverter essa vantagem, mas não vai ser nada fácil, entre outros motivos, né? Porque o Palmeiras se encontrou, vamos dizer assim, na hora certa, né? Da temporada. O Verdão, que nas últimas partidas, por exemplo, os dois últimos jogos em casa do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, foram duas goleadas por 4-1. 4-1 em cima do Inter e agora no último final de semana, né, jogo inclusive que eu tive o prazer de narrar lá do Allianz Parque, aqui para Flash Score, 4-1 sobre o Fortaleza. Agora, você acha que a entrada do Andreas Pereira e o recuo do Flaco para jogar como um arco para a flecha Vitor Roque, essas mudanças fizeram o Palmeiras se reencontrar na temporada? Ah, sem dúvida alguma, Fábio. Inclusive, o jogo contra o Fortaleza, né, é icônico, mostra muito bem isso, porque o Abel Ferreira começou com um time, podemos dizer assim, misto, né? Flaco Lopes, Vitor Roque e o Andreas Pereira, por exemplo, estavam no banco de reservas. O primeiro tempo, que terminou 1-1, teve até mais chances do lado do tricolor do PC. O Fortaleza poderia ter terminado o primeiro tempo vencendo. Só que logo no início do segundo tempo, o Palmeiras fez 2-1 e aí veio a tropa de choque, né? O Abel colocou os três. Colocou o Andreas Pereira, o Flaco e o Vitor Roque. E aí a coisa desandou para o Fortaleza, né? E claro, o Palmeiras deitou e rolou, fez 4-1 com muita tranquilidade. Dois golaços, inclusive, do Andreas Pereira, né? Ele que pegou duas bolas de longe com o pé direito e venceu o goleiro do Fortaleza. Sem dúvida alguma, assim, o Palmeiras já é um time organizado, né? O Abel já tem um elenco na mão. E aí, quando chega, por exemplo, uma peça como o Andreas Pereira, que joga muita bola, aí a coisa muda ainda mais de patamar. Então, assim, só realmente uma catástrofe para tirar o Palmeiras dessa Libertadores nesta fase. Inclusive, a gente tem até aqui a tela para mostrar, né? Esse gol que eu estou falando do Andreas Pereira contra o Fortaleza. Uma jogada que começa lá atrás com o Mikael, ele atrasa para o goleiro Everton, né? O Mikael é o número 13, ele atrasa para o Everton o número 21, aí a bola passa pelo Evangelista, o Bruno Fux, que é o número 3, só escora, né, para o Evangelista progredir, ele abre na esquerda para o Gefete, outra novidade muito boa na equipe do Palmeiras, né? O lateral esquerdo que atuou aí contra o Fortaleza, ele conduz a bola, rola para o Andrés Pereira, que de primeira faz o gol ali no cantinho direito, né, do goleiro do Fortaleza. Sem dúvida alguma, o Andrés Pereira entrou e entrou muito bem. No segundo tempo entrou também o Felipe Anderson, né? Tanto que um dos gols do Andrés Pereira foi assistência do Felipe Anderson
por isso a gente vê os dois aí nessa imagem, né? O Palmeiras que nesse último sábado voltou a jogar com essa camisa amarela e calções azuis, né? Que parece a seleção brasileira, mas é o Palmeiras. Eu particularmente não gostei da combinação para o Palmeiras, né? Entendo a homenagem, entendo a volta ao passado, mas eu particularmente não gostei. Mas enfim, tá dando sorte, foi muito bem. E ainda temos de fora o Paulinho. Imagina o Paulinho nesse time aí, como é que ia fazer? Felipe Anderson jogou bem contra o Fortaleza? Entrou bem? Ele entrou no segundo tempo, né? Mas também deu conta do recado, sim. Lembrando que os gols do Andrés Pereira foi contra o Elton, né? O goleiro reserva do Fortaleza, porque o João Ricardo não jogou. Agora, entrou todo mundo no segundo tempo muito bem. O Felipe Anderson entrou no segundo tempo. No primeiro tempo, o Sousa já havia jogado muito bem também. Ou seja, o Palmeiras está muito bem organizado e realmente está com um time com uma confiança lá em cima, né? E em jogos, principalmente de mata-mata, né, como esse da Libertadores, confiança é tudo, né, Fábio? E assim, jogando em casa, sob os seus domínios, realmente o Palmeiras tem tudo para passar. E eu diria, hein, com uma certa tranquilidade. É claro que tem que respeitar o River é um time gigante e tal, mas, por exemplo, no primeiro jogo, se a gente for analisar principalmente o primeiro tempo, o Abel Ferreira, né, deu o famoso nó tático ali no Gadiardo, porque o River não viu a cor da bola. Se o primeiro tempo tivesse acabado 4-0 para o Palmeiras, não seria exagero no meu modo de ver, não. Aí no segundo tempo, tudo bem. O Gadiardo saiu daquela formação com 3 zagueiros e conseguiu, né, de uma forma ali mexendo nas suas peças, principalmente do meio para trás, conseguiu jogar de igual para igual com o Palmeiras. Deu uma neutralizada nas jogadas mais agudas do Verdão e conseguiu ir para cima. E mesmo assim, não conseguiu um empate, né? Voltou, perdeu em casa diante da sua torcida. O Monumental de Nunes estava absolutamente abarrotado, né, de torcedores do River. E agora o River tem que vir aqui para o Brasil e pelo menos vencer o jogo. E aí levar a decisão para os pênaltis e vencer por um gol de diferença. O River que perdeu, né, no último sábado no Campeonato Argentino, perdeu para o Tucumã por 2-0 e é o segundo colocado do Grupo B da competição. O que a gente tem para falar sobre o River também nesse nosso pré-jogo especial, que é um jogo quente, né? Por mais que tenha a vantagem do Palmeiras, né? Do lado do River, o Gadiardo, né, eu tenho acompanhado aí a imprensa argentina nesses últimos dias. Lembrando que o gol do River, né, lá na Argentina, foi no último minuto, né? 44 minutos do segundo tempo, o gol do Quarta, né? Do Martínez Quarta. Porque 2-0 aí a coisa estaria mais complicada ainda. E o Gadiardo, a gente tem até uma aspas dele aí, né? Uma frase dele. Ele tá, claro, chamando o time para tradição, para camisa, né? O River, claro, não pode se abater, né? Ele diz: há uma diferença de um gol. Um bom jogo com boa determinação coletiva nos coloca em condições de vencer, no caso, né? Temos que pensar nisso, que é possível, e vamos jogar da maneira que deve ser, com a determinação que precisamos. Porque é isso, o River vai vir na base da vontade, porque o Gadiardo, que era um jogadoraço, é um baita de um treinador, sabe muito bem que o Palmeiras, do ponto de vista técnico, né, e até do ponto de vista coletivo também, né, na base da bola no chão, o Palmeiras é melhor que o River. Mas é isso, o River vai ter que armar um esquema defensivo diferente do que aconteceu lá em Buenos Aires, né, lá no Monumental de Nunes, principalmente no primeiro tempo, e claro, e depois que conseguir acalmar o Palmeiras, vamos dizer assim, tem que ir para cima para, por uma bola, de repente, ganhar e levar a decisão para os pênaltis, né? Agora, o Palmeiras, eu repito, né, jogando em casa, é um time muito forte, e o Palmeiras, mesmo nessa questão aí mais, vamos dizer assim, mental, né, mais psicológica, o Palmeiras dificilmente dá mole, né? Vamos dizer assim. O Palmeiras é aquele time que não desiste nunca. Realmente, essa questão mental é algo que o Abel, para quem leu o livro do Abel, né? O Abel bate muito nessa tecla. Então, realmente, vai ser complicado para o River conseguir eliminar o Verdão dentro aqui de São Paulo, dentro do Allianz Parque. E aí, né? Só para
lembrar, né, o cruzamento, Palmeiras ou River, quem passar vai enfrentar quem passar de LDU e São Paulo, o tricolor que tem uma tarefa árdua, né? É claro que vai jogar em casa, vai jogar sobre os seus domínios, mas perdeu a primeira de 2-0. Então, realmente, o São Paulo não vem fazendo gols, né? Nos últimos jogos não conseguiu botar a bola na rede. O São Paulo até que jogou bem, até que criou para pelo menos empatar o jogo lá em Quito, mas não conseguiu botar a bola na rede. Então agora a pressão vai ser enorme, né? E é aquele jogo que ou dá tudo certo ou dá tudo errado, né? Se o São Paulo sai e faz um gol logo nos primeiros, sei lá, 10, 15 minutos, a coisa pode realmente progredir de forma favorável ao tricolor. Caso isso não aconteça, aí sim a coisa se complica, né? Ou seja, isso tudo para dizer que poderemos ter um Palmeiras e São Paulo numa semifinal de Libertadores. É claro que tá muito mais fácil a vida do Verdão do que do São Paulo, mas futebol é futebol, né, Fábio? E você estará lá no Morumbi contando tudo de São Paulo e LDU, mas quem estará nessa quarta-feira no Allianz Parque é Antônio Els, contando as emoções de Palmeiras e River Plate aqui na Flash Score. Edu, forte abraço, até a próxima, amigo! Valeu, Fábio, abração para você. Valeu, muito obrigado a você pelo carinho, pela sua audiência, e não esquece, deixa sempre o seu like no nosso YouTube, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. E o aplicativo que pinta aqui no cantinho da tela é o QR Code para você baixar de graça e ter muita informação na palma da sua mão. Porque aqui na Flash Score, você lê o jogo como ninguém.